Boa tarde, turma. Vamos começar nossa aula de ciências. Nós vamos começar a unidade 3, tá bom? Da nossa matéria de ciências, que vai ser a matéria e os seus estados físicos. Esse é o tema da unidade 3. Então, nós começamos lá na página 62 com uma imagem, tá? A imagem de uma família. A mãe cozinhando, o pai com a filha, né? O filho ajudando a mãe aí a terminar de preparar o almoço, tá? E aí nós temos a seguinte situação. Em nosso dia a dia, temos contatos com as transformações entre as formas da água. Por exemplo, ao colocar água no congelador, ela passa da forma líquida para sólida, transformando-se em gelo. Quando colocamos a roupa úmida no varal, em um dia ensolarado, a água que era líquida vira vapor e a roupa seca. Então, olha só, nós temos 3 estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso. Então, o líquido é quando ela está no formato que a gente costuma conhecer ela, que ela sai lá da pia, né, que a gente vê ela em forma líquida, tá? Se eu pego essa água e coloco na forminha de gelo e coloco lá no congelador, ela vai ficar sólida, ela vai virar uma pedra de gelo, vai ficar sólida, tá? A hora que tá cozinhando, que começa a sair lá uma fumacinha da panela, ela está na forma gasosa. Então, quando a gente começa a ver a fumacinha da água, é a forma gasosa, tá? Então, muitas vezes a gente não vê isso. Por exemplo, quando a gente põe a roupa para secar no varal, a gente sabe que a roupa seca. Só que esse vapor da água indo embora, da água sendo evaporada, a gente não vê com as roupas, tá? A gente costuma ver mais nas panelas, ou, por exemplo, quando o quintal tá muito quente, joga água no quintal, já viram sair aquelas fumacinhas? Quando chove num dia muito quente, o asfalto sai fumacinha também, né? É a água evaporando, tá bom? Bom, aí nós temos lá na página 63, era uma atividade para fazermos em grupo, né? Em sala de aula. Infelizmente não podemos fazer todos juntos, mas vamos fazer aqui em vídeo, tá? Depois eu deixo um arquivo com as respostas para vocês. Ele fala o seguinte: quais materiais presentes na imagem são líquidos? Então, vamos lá. Aqui nessa imagem, o que nós temos de líquido? Nós temos o suco de limão, aqui, e nós temos a água, tá? Tanto a água potável aqui, quanto a água para cozinhar os alimentos. Esses são os líquidos, tá? Tem também aqui a água, ó, do gelo que tá derretendo já, ó, tá? Então, vou colocar isso tudo num arquivo para vocês escreverem aí na página 63, tá? Quais são sólidos? Sólidos, nós temos o gelo, tá? Os cubos de gelo são sólidos. As jarras são sólidas. As panelas, a garrafinha de água, a forminha do isopor, aqui, desculpa, a forminha de gelo, os limões são sólidos, tá? Isso tudo são materiais sólidos. E quais são gases? Quais são gasosos? Então, gasosos, nós temos as fumaças aqui, ó, saindo das panelas, e o ar dentro do balão, tá? Também é estado gasoso, por isso que o balão fica em pezinho assim, ele fica flutuando, porque tem um gás dentro dele, tá? Como é possível diferenciar materiais sólidos, líquidos e gasosos? Então, vamos lá. Sólido. Sólido é aquilo que eu consigo pegar. Ele é duro, ele é firme, tá? O líquido, ele não vai ter uma forma, ele vai ter a forma do recipiente que ele vai ficar. Então, imagina a água. Se eu jogar ela na mesa, ela vai ficar espalhada. Se eu pegar a mesma água e colocar no copo, ela vai ter a forma do copo. Se eu pegar a mesma água e colocar numa garrafinha, ela vai ter o formato da garrafinha, tá? Então, o líquido seria um estado em que não se tem uma forma. A gente consegue ver, a gente consegue até tocar, né? Consegue sentir a água no estado líquido, mas ela não vai ter uma forma. Ela vai ter a forma do recipiente onde a gente vai colocar ela. E o gasoso, ele é o gás, ele é o vapor, tá? Que às vezes a gente consegue ver e às vezes não. Por exemplo, aqui na casa de vocês, aqui na minha casa, no meu escritório, quando eu tô respirando um gás, que é o gás oxigênio. Nós não estamos vendo ele. E ele ocupa todo o espaço da sala, né? Bom, quais transformações na forma da água podem ser identificadas na imagem?
Então, nós temos a transformação do líquido para o sólido, com o gelo, do sólido para o líquido, com o gelo derretendo também, ó, tá? Sólido para líquido. E nós temos também do líquido para gasoso, tá? São essas transformações que a gente consegue observar. Você saberia dizer o motivo pelo qual essas transformações ocorrem? Então, por que que uma pedra de gelo, que lá tá sólida, vira líquida? Por que que uma água que está no estado líquido vira gasoso? Isso ocorre por causa da mudança de temperatura. Então, ela tá lá no congelador, a pedra de gelo tá congelada, tá? Se eu tiro ela do congelador, aqui fora tá uma outra temperatura, tá uma temperatura maior do que a que estava no congelador. Então, a água vai fazer o quê? Vai derreter, o gelo vai derreter, vai se transformar em líquido novamente, tá? Então, as transformações ocorrem por causa da mudança de temperatura. O contrário também. Se a água está líquida, coloco ela no congelador, ela vai virar sólida, tá? Então, tanto do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso, todas essas transformações acontecem por causa de mudança de temperatura, tá certo? Bom, antes da gente aprofundar mais nesse assunto, a gente vai estudar o que é matéria, tá? Lá na página 64. Então, matéria é tudo aquilo que tem volume e massa. Aí a gente vai estudar o que é massa e o que é volume depois, tá? Então, podemos definir como matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, o volume é o espaço que ele ocupa. E a massa seria o peso dele, tá? A gente não pode chamar de peso, a gente chama de massa. Peso é outra coisa, quando vocês forem mais velhos, vocês vão estudar isso em física, tá? Então, a gente fala que nós não temos um peso, nós temos uma massa corporal. Esse é o correto. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem o volume, e tem uma massa, tá bom? Toda porção limitada de matéria é chamada de corpo. Quando, a partir do corpo, é produzido algo com alguma finalidade, dele é feito um objeto. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Esse estilete aqui, ó, ele tem um corpo plástico, tá? Então, qual foi a matéria? Matéria, né, derivada aqui, o plástico é derivado do petróleo. Então, pegou o petróleo, transformou num plástico. Então, o plástico é o corpo, tá? Só que o corpo plástico virou uma capa para proteger aqui do estilete, da lâmina do estilete. Então, a partir deste momento, ele teve uma função para mim, ele vira um objeto, tá? Bom, de novo, matéria é tudo aquilo que ocupa volume e tem massa. Quando essa matéria ela fica numa porção limitada, ela está limitada a um espaço, e ela é chamada de corpo. Quando este corpo oferece uma utilidade para mim, ele é chamado de objeto, tá? E aí no livro ele tem o exemplo do ouro, tá? Então aqui, ó, a matéria é o ouro. Aqui, a pedrinha de ouro. Ela tem massa e ela tem volume, tá? Ela foi transformada nessa barra de ouro, que é o corpo. E a barra de ouro foi transformada na medalha. Então, enquanto ela era uma barra, só uma barra, ela não tinha nenhuma função. A partir do momento que ela virou uma medalha de ouro, aí ela passou a ter uma função. Então, a medalha de ouro é um objeto, tá? Essa barra de ouro poderia ter sido transformada em um anel. Também é um objeto, tá? Os objetos podem ser feitos de diversos materiais, como vidro, algodão, metal e plástico. Quando um objeto é produzido, a escolha dos materiais que o compõem é feita com base nas características desses materiais. Então, para eu saber que material eu vou usar, eu preciso saber para que eu vou usar aquele objeto. Por exemplo, se eu for fazer um brinquedo para criança, eu não posso fazer um brinquedo de vidro. Eu tenho que fazer um brinquedo de plástico, um brinquedo de madeira, um brinquedo com um material mais resistente. Então, as características da matéria, as características do material é muito importante para poder definir que objeto eu vou fazer, tá? Então, ele dá aqui alguns exemplos.
tá? Ó, janelas são feitas de vidro para poder proteger as residências do vento, as roupas feitas de algodão, as latinhas feitas de alumínio, o corpo das canetas feitas de plástico. Tudo isso aqui foi feito com um objetivo, tá certo? Bom, depois de fazer aí a leitura da página 64 e 65, aí eu paro por aqui, para a gente não se aprofundar muito, não ficar muito complexo para vocês, tá? A tarefa de vocês vai ser bem tranquila. Vocês vão no exercício 1 da página 77, só o exercício 1. E vocês vão colar uns adesivos que estão lá no material complementar. Vocês vão colar aqui quem é matéria, quem é corpo e quem é objeto, tá bom? Vou colocar, então, as respostas do que a gente conversou lá no Ideias em Construção num PDF para poder ajudar vocês a registrarem no livro. E também vou colocar a correção da tarefa para vocês em PDF, tá bom? Beijos e bons estudos para vocês!